Lucas, capítulo 19, versos 41 a 44, Nova Almeida atualizada. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz, mas isto não está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o arco por todos os lados e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-lo. Deus e Pai, Obrigado, Jesus. que palavra do teu filho, dura, muito dura, Senhor. Que saibamos, ó Deus, equacioná-la para os nossos dias e que possamos compreender o que tu quer dizer, que disseste para Jerusalém e que tu disse para nós. Ilumina nossas mentes, Senhor, para compreendermos a tua palavra e passar para os irmãos. Ilumina a mente deles. Nós oramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sempre, irmãos, queridos, o texto em si, ele, amados, se você soubesse, olha o que Israel, o que Jerusalém estava perdendo. Eu não estou oculto aos seus olhos, eu estou aqui, eu estou presente. E vocês não me reconheceram. Mas olha, Jerusalém, vai acontecer um dia em que você vai ser cercada por todos os lados e vão trucidar vocês. E isso já aconteceu nesse ano de 70. Em pouco tempo, menos de 40 anos. Meus irmãos, você vê esse texto, fica assim com dó. Como é que Jerusalém, como é que os judeus não reconheceram Jesus? Eu quero falar nesta noite sobre o verso de número 41, 42 e 44. E quero, irmãos, prender a sua atenção um pouco. Olha, o verso 41 diz assim: chorou por ela, é o tema da nossa mensagem. Olha, irmãos, eu aqui, de frente ao templo de Jerusalém, em 2013, eu e minha esposa choramos, olhando para o templo de Jerusalém, me lembrando das palavras de Jesus. Fiquei ali no vale de Josafá, olhando para o templo de longe e vendo o amado que ele estava ainda destruído. Fiquei muito emocionado. Amados, o Senhor Jesus diz aqui algumas coisas nesse texto que aconteceu, amados, algumas vezes com Jesus. Ele chorou não só uma vez, mas outras vezes o Senhor Jesus chorou não só pela cidade, mas chorou por Lázaro. Se lembram? Jesus chorou. Amado, Jesus, ele tinha razão de se comover, de chorar, amados, não só pelo que ele via na cidade de Jerusalém, pelo que ele via na vida de um homem que ele tombou. Meus amados, o choro, amado, do Senhor Jesus vai muito mais além do que nós imaginamos, irmãos, né?
Ele viu naquele homem Lázaro o pecado que levou o corpo a tombar, a ser, amados, colocado numa tumba, amado. E ele chorou ali, amado, a incredulidade dos homens pecadores. Vamos ver isso um pouco mais na frente, no verso 41. No verso 40, no verso, amado, 42, ele diz: mas isto está agora oculto aos seus olhos, né? Mas isto está agora oculto aos seus olhos. Jesus chorou pela situação de rejeição, amado, do povo, aquele que ele veio para fazer a redenção, restaurar o pecado do primeiro homem. Aquilo que eu disse há pouco, se Israel tivesse cumprido com a mensagem e tivesse ido aos gentios, levado os gentios a Cristo, se tivesse 70% da população, que é o contrário, tem 30% de cristãos, e recebesse Jesus nos dias que ele veio e acelerasse o alcance dos gentios, e hoje tivéssemos, na verdade, não 33%, mas 70% do mundo cristão, não estaríamos sofrendo, amados, sofrendo as perseguições na África, as perseguições no Oriente, não estaríamos sofrendo, amados, as perseguições das ideologias de gêneros e da imoralidade, da corrupção que alcança a nossa pátria amada e o mundo. Meus irmãos, os estudiosos, escribas, fariseus, homens letrados, ignoraram a presença do Senhor Jesus, não receberam a quem haveria de resolver a situação deles. A situação do homem era de pecado e de condenação, a morte eterna, e Jesus veio mudar esse quadro. Em terceiro lugar, eu quero falar nesta noite, ainda a título de introdução, no verso 44, que a frase diz assim: não reconheceu o tempo. Olha, amado, o Senhor Jesus, por mais que tenha abençoado o povo e tenha trazido a mensagem para perdoá-los, amados, para libertar o povo, amados, para que eles reconhecessem que Jesus Cristo era o Salvador, o Perdoador, o resgatador da alma pecadora. Meus irmãos, o Senhor Jesus continua chorando pela humanidade, amados, dos nossos dias, que são exemplos de incredulidade. Os homens dão preferência a tudo, menos a Deus. Vejam onde as multidões estão. Não estão na igreja. Enchendo aí os ginásios, enchendo aí as arenas, enchendo aí os campos de futebol, enchendo aí as arenas de shows, enchendo aí, amados, os lugares escuros da vida, mas não dão prioridade a Jesus. Por isso que a gente sente o choro da alma. Vamos para a nossa palavra nesta noite. O primeiro verso 41, chorou por ela Jesus. Ele sabia que Jerusalém precisava ser restaurada. Ele, Jesus, sabia que precisaria se converter. O Senhor Jesus chorou dando provas, amados, do quanto ele amava Jerusalém, amava o povo de Deus. Amados,
O amor que o Senhor Jesus tinha pelo povo de Deus continua tendo. Ele não é um que amava, ele continua amando o amado. Amando aqueles que o recusou como Salvador. E este foi o verdadeiro motivo do choro do Senhor Jesus, amados. O povo todo foi avisado que o Messias viria, os profetas anunciaram que haveria de acontecer e viria para salvar a humanidade dos seus pecados. Mas o povo não deu atenção. Meus irmãos, deixe-me antecipar aqui uma ilustração. Uma infeliz mulher a quem, amados, a incredulidade e a impiedade de voltarem, grande filósofo, né? Arrancaram a fé daquela mulher e se achava às portas da morte. Mandou chamar o seu mestre Voltaire e perguntou para ele: afinal, diga-me, devo ou não receber os sacramentos da minha fé? Voltaire disse: Condessa, tome o partido mais seguro. Não quero, não sabe aconselhar ninguém. Aí veio o sacerdote, não mais Voltaire, o líder dela, amado, e encontrou, amados, aquele corpo tombado, frio, aquela infeliz mulher, amada, que tanto abusou da misericórdia de Deus. Ela deixou para a hora da morte a sua conversão. Infelizmente, ela partiu sem ter tomado uma decisão. Meus irmãos, o homem não deve deixar para a hora da morte o partir seguro, como disse o Voltaire. Meu filho, se vire, procure. Eu fui seu conselheiro, sábio, mas procure o seu melhor partido. Meus irmãos, infelizmente, amados, a humanidade desconhece o Senhor Jesus. E nesta noite, eu quero chamar a sua atenção, não é? As coisas, irmãos, da Terra Santa, lá de Jerusalém, continuam do mesmo jeito, do nada, talvez pior. As portas continuam fechadas para o Salvador. Lá 95% não recebe Jesus. Eu digo isso que eu estive lá, eu conversei com judeus, até brasileiros, judeus. Irmãos, o povo de Deus, irmão, não conheceu Jesus como Salvador amado. Mas aquele povo explora, amados, até os que vão à Terra Santa, amados, como eu que estive lá. Amados, o coração dos judeus parece que está pior do que daqueles dias que Jesus esteve lá. Irmão, somente, amado, Jesus sabia o que passava no coração, amado, do seu povo, amado, um povo tão ingrato, amado, de coração duro, que estava prestes a executar o Senhor Jesus em julgamento injusto na cruz do Calvário. Irmãos, em nossos dias, eles não se interessam pela salvação,
e muito menos de seguir a Jesus Cristo. Os homens irmãos não estão, de uma forma geral, percebendo o perigo que eles estão correndo, amados. E se continuar assim, eles vão rumo ao inferno e sem retroceder, se continuarem na incredulidade. Em segundo lugar, amado, eu quero chamar a sua atenção para o verso 42. Mas agora está encoberto aos teus olhos. Quando o Senhor Jesus falava aqui, agora está encoberto, amados, ele estava se referindo a Jerusalém, amados, a cidade santa que era para ser naturalmente o lugar dos eleitos de Deus, amados, para fazer daquela cidade uma cidade exuberante da fé do Filho de Deus. Mas o Filho de Deus não tem protagonismo, amados, em Jerusalém. Até o meu guia, quando eu estava falando, ele disse: eu saí de perto do Senhor, porque o Senhor estava falando para a caravana de Jesus. Jesus, eu quero só os lucros de turismo. Um judeu, Moshe, eu tenho um amigo aqui chamado Moshe, filho de Davi Santana. Ele disse isso a ele. Saudoso saber Davi Santana. Amado, se na atual cidade não existe paz, pois os moradores rejeitam, amados, a paz enviada por Deus para os moradores desfrutarem de viverem a verdadeira paz, irmãos, o apóstolo Paulo fala da Jerusalém celestial e se refere aos crentes que vão morar nela. É nosso consolo, amados. Jerusalém, amados, que é de cima, não é de baixo. Já ouviu falar na Bíblia? Paulo fala que vamos herdar o quê? Um novo céu, uma nova terra e a nova Jerusalém. Lá não haverá choro, lá estaremos na presença do Senhor, amado. É Jerusalém livre, amado, a qual a mãe do Senhor Jesus está lá em Gálatas 4:26, diz assim as Escrituras Sagradas, né? Ela diz que lá é a Jerusalém livre, meus amados. E o João, no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso de número 2, amados, nessa visão, da visão de Deus distribuída a João, ele diz: eu, João, vi a santa cidade, amados, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu esposo. Essa é a nossa visão celeste, irmão, de sermos portadores e moradores desta nova Jerusalém. Jesus, amados, foi totalmente ignorado quando ele veio aqui, está lá no livro de João, capítulo 1, verso de número 11. Ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram, não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Fantástico, irmãos, né? Quando, amado, eu estive na cidade de Jerusalém, ou melhor, eu não, quando Jesus esteve na cidade de Jerusalém, amado, ele deu todas as provas, amado, do amor que ele teve, realizou tantos milagres, pregou tantos sermões, irmãos, e até o sermão profético no livro de Mateus, capítulo 25, 32 a 46. Se você ler esse trecho sagrado, você já vai se deparar com, amado, o julgamento final. Olha, meus irmãos, Jesus, ao sair do templo,
Ele viu os seus discípulos admirados pela estrutura do templo de Jerusalém, e ele disse: não vedes isto aí? Está lá no livro de Mateus 24:2. Ele diz: em verdade, eu digo a vocês que não ficará pedra sobre pedra. Este templo vai ruir, ele vai ser destruído. Meus irmãos, como brasileiro, amado, e norte e Rio Grandense, amado, creio que a minha sensação seja totalmente diferente da de Jesus, mas eu creio que o choro do Senhor Jesus continua em favor do seu povo, e ele representa um clamor para todos que estão agindo como os escribas e fariseus da época de Jesus, que foram indiferentes à presença do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui, amados, sentindo não a presença física do Senhor Jesus, mas a presença espiritual que está dentro do nosso coração, o Espírito Santo de Deus, que ocupa a nossa vida, amado. E que os meus atos, os seus atos, que os atos da igreja do Senhor Jesus, em tudo que haveremos de fazer, sejam coordenados com Jesus, com o Espírito Santo que está dentro de cada um de nós. Hoje, irmãos, estamos pregando a visitação do Senhor Jesus, amado. E podemos dizer que o Espírito Santo, irmãos, ele nos visita, deseja que os nossos corações, amados, abram e recebê-lo sem rejeitá-lo em hipótese alguma, amado, porque hoje é o tempo da salvação, pois a Bíblia, amado, diz que haverá tempo, amados, e até mesmo a palavra de Deus não mais será encontrada pelos homens quando acontecer, amados, né? Quando acontecer. Que o homem hoje reconheça o tempo da salvação. Por isso Paulo diz: hoje é o tempo oportuno da salvação. Eu quero concluir, meus irmãos. Olha, amado, no final do ministério do Senhor Jesus, amado, ele chama o povo de Jerusalém a sua atenção, amados, para que o povo, amados, não conseguia enxergá-lo e vê-lo e conhecê-lo, amado, e saber do que estava acontecendo. O povo não dava bolas, e muitos que procuravam ir atrás de milagres. O Senhor Jesus, amado, nesse sermão profético lá de Mateus, amados, ele diz assim, olha, não o texto que eu falei de Mateus 25, mas de Mateus 23, 37, olha o que ele diz. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das minhas asas, e vocês não quiseram. Quantas vezes eu quis que vocês abrissem o coração para eu entrar e vocês não deixaram. Paulo disse, amados, que Jesus veio na plenitude do tempo, irmãos, né? E ele veio para fazer a redenção, amado, do seu povo, amado, livrar o seu povo da condenação, do pecado, da morte eterna. E quando Jesus deixou, amado, o seu ministério vindo, amado, do deserto, a palavra de Deus diz assim, olha o que diz a palavra de Deus, ele ia dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. É o que ele veio fazer, ele veio pregar, amados. Não existe, amado, nenhuma dúvida que Jesus, amado, salva todos os homens, amado. E foi atendida todas as profecias a seu respeito, amado.
e o lugar onde ele haveria de vir, amado, em Jerusalém, na Judéia, o profeta dizia lá, amados, exulta e jubila, habitantes de Sião, quis dizer Jerusalém. Amados, que coisa fantástica, Jerusalém. Por quê? Grande é o Santo de Israel. Disse, amado Isaías, capítulo 12, amado, e verso 6, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês, e vocês não reconheceram. Meus irmãos, como os judeus renunciaram, rejeitaram Jesus, alguém recebeu, os gentios. Amados, para concluir, e quebra mais uma ilustração. Amados, um dos grandes inimigos do Evangelho chamava-se Nietzsche. E conta uma senhora, amados, como ela teve uma entrevista com Nietzsche. Ela disse: "Portudo, não abandone Cristo. É grande e poderoso o pensamento dele." Ao dizer, amados, isso, havia um nó na garganta, tinha uma fisionomia transtornada, mas logo assumiu o aspecto duro e observou: "Eu abandonei. Quero criar coisas novas. Não quero e não devo retroceder, mas vou perder-me em minhas paixões. Elas fazem de mim um joguete. Estou constantemente me confundindo, mas pouco me importa isso." Essa é a palavra do incrédulo, do que não crê em Jesus. É como alguém disse: se a minha organização me levar para o inferno, disse a mim, na cidade de Martins, quando eu entreguei o recado de Deus, ela disse: se a minha organização PJ me enganar, me levar para o inferno, eu vou satisfeita. O incrédulo rejeita Jesus, porque não nasceu de novo, não conheceu a verdade. Jesus chorou: "Jerusalém, Jerusalém." Mas ele quis dizer: "Povo de Jerusalém." Meus irmãos de Deus, quantas vezes eu quis colocar vocês sobre as minhas asas, como a galinha faz com seus pontinhos, e vocês não fizeram. O povo rejeitou Jesus. E quem rejeita Jesus, amado, rejeita a vida e conhecerá a morte eterna. Amém.